E em uma tarde que praticamente deu tudo errado para o Paysandu e ainda teve a situação da arbitragem, o Papão acabou perdendo o seu jogo para o Caxias por 2-0 no jogo válido pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão perde a sua invencibilidade, perde aí a sua boa sequência e pega aí a sua derrota fora de casa na 3ª divisão. A gente vai estar falando sobre esse jogo, a gente vai estar trazendo aqui a tabela da Série C, como é que ficou a situação do Paysandu até o momento. Mas antes, eu peço para você que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. E se puder hypar o vídeo também é muito importante para que a gente chegue até outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. E não se preocupem, porque sobre a questão da arbitragem, eu fiz um vídeo dedicado só para isso, para falar sobre a arbitragem nojenta, desastrosa que aconteceu nesse jogo. O que, claro, não anula também a ineficiência que o Paysandu teve no jogo, tá bom? Então bora falar sobre o jogo, mas antes, coloca aí os melhores momentos da partida. Tá aí então, né? Bora lá com as imagens aí da Sportnet, lá do Estádio Centenário. Esse jogo que aconteceu nesse domingo à tarde, lá em Caxias do Sul. Né? Teve essa chance aí, né? O Cleiton Pego fez esse desvio, quase surpreendendo aí o goleiro do Caxias. O Caxias que, com a vitória, acabou indo para a 8ª colocação, entrando no G8. Né? E eu vou dizer daqui a pouco como é que tá a situação do Paysandu. Né? O Caxias que tentou ali ir ao ataque e conseguiu chegar ao gol aí nessa cabeçada do Ravanelli. Isso aos 21 minutos do primeiro tempo, né? Um cruzamento fatal. Aproveitaram ali no buraco no meio-campo defensivo do setor defensivo do Paysandu, perdão. Ali um buraco realmente grande que o jogador do Caxias soube aproveitar. Eu vou até tentar parar aí, se der, para vocês entenderem, né, o que é que eu tô falando, porque foi uma falha de marcação do Paysandu que originou aí desse gol do Caxias. Né, o Caxias que abriu o placar precisava da vitória, né, para poder subir mais alguns pontos na tabela. A gente tá vendo aí mais uma vez a jogada. O cruzamento, ó, a imagem é fechada, mas dá para mostrar um pouco. Olha só a antecipação que o jogador do Caxias teve e a defensiva do Paysandu pouco pôde fazer aí nesse lance, né? Poderia ter marcado um pouco antes, só que aí deixou os jogadores chegarem e aí foi totalmente fatal. Gabriel Mesquita pouco pôde fazer aí nesse lance. E aí teve um outro lance, o lance do segundo gol, isso já no segundo tempo. Salatiel, nesse chute bizonho aí, ó, que a bola ia pra fora e depois foi pro gol. E o Gabriel Mesquita aceitou a jogada. Esse lance que aconteceu aí aos 27 do segundo tempo. O Salatiel meio que deu um toque ali pra dentro da área, a bola não ia na direção do gol, só que no kick da bola, a bola acabou ganhando uma nova direção. E o Gabriel Mesquita, não sei por qual motivo, não fez o desvio da bola, não atacou a bola, apenas acompanhou. Né, o Gabriel Mesquita teve um erro aí de cálculo na hora de ver o lance, né? Olha só. A bola sobra pro Salatiel vai e dá um toque como se estivesse querendo, sabe, tocar pra alguém dentro da área. E aí, o Paysandu sofre esse gol. Aí o Papão vai, tenta ir pro ataque, aí teve esse lance aí, ó, que eu vou falar lá no outro vídeo, né? Nesse negócio bizonho que esse árbitro fez no jogo desse domingo. Né? Mas eu prometo que eu vou falar no outro vídeo, eu vou me dedicar só para falar sobre essa situação da arbitragem, trazendo os lances cruciais, né, dessa arbitragem. Mas uma coisa não anula a outra. O Paysandu não jogou bem, as escolhas do técnico Júnior Rocha não surtiram em efeito, e inclusive na coletiva de imprensa ele foi perguntado sobre a escolha do Henrico, sobre a configuração inicial do time, sobre como que o time poderia ir para esse jogo e o porquê dele optar em algumas peças e não em outras que poderiam render melhor dentro aí do time. Bora colocar aí a coletiva de imprensa e depois eu volto. Em relação à escalação, a gente tem feito algumas trocas, não somente pelos treinos, mas também pelos jogos, né? São dois jogadores bem parecidos, as características bem parecidas, dois velocistas, porém o Thalisson tem 1 para 1, né? Tem esse 1 para 1 um pouco melhor que o Tylon, mas os dois fazem a mesma função. Inclusive o Tylon fez o gol lá nosso contra o Vasco e a gente tem revezado os dois ali. Assim como a gente tem revezado
atletas meio campo, na parte defensiva. Mas hoje, de uma forma geral, a gente foi um pouco abaixo, né, do que a gente vinha apresentando. Inclusive os 2 gols que a gente acabou sofrendo, assim, de falhas bobas, né? Que a gente tem que corrigir, continuar tentando e fazendo com que os atletas se desenvolvam e evoluam, cada um nas suas funções. Professor, no meio campo, por que a escolha pelo Henrico e não o Brian? Aí o Dinho fala aqui que o Brian entrou no segundo tempo, deu uma arrumada no meio campo, o Paysandu cresceu, teve mais volume de jogo. Não, perfeito. E aí vem a questão do dia a dia, né? O Henrico é o substituto imediato do Caio. Se a gente coloca o Brian e o Pedro seria improvisado, adiantar, né? O Pedro teria que estar fazendo a função do Caio e não fez em nenhum jogo, mas aí, segundo tempo, a gente improvisou, né? Adiantando um pouco o Pedro, o Brian como primeiro volante, em termos defensivos melhorou. Em termos ofensivos, a gente foi um pouco abaixo, mas vamos corrigir, vamos continuar nessa evolução aí, porque não dá para ficar lamentando. Quarta-feira a gente já tem o jogo da final aí da Copa Norte, temos que estar focado e firmes nesse propósito aí. E o Paysandu tá na bronca ainda com a arbitragem. Eu vou trazer uma declaração do técnico Júnior Rocha a respeito da arbitragem nesse vídeo que tá fixado aí embaixo nos comentários. Você pode clicar e acompanhar o vídeo sobre a análise da arbitragem. Bem, próxima partida do Paysandu agora na temporada vai ser quarta-feira contra o Nacional, primeiro jogo da final da Copa Norte, esse jogo que vai ser realizado às 8 da noite lá no Mangueirão. E com os resultados de agora, o Paysandu segue líder na competição, com 14 pontos. Isso porque os outros adversários, possíveis adversários que poderiam passar o Paysandu na liderança, também perderam. O Brusque perdeu fora de casa para a equipe da Ferroviária e o Amazonas perdeu fora de casa para a equipe do Floresta. Então, todo mundo que está ali na parte de cima também perdeu. E aí segue sem mudanças, pelo menos nessa parte de cima da tabela. A Série C vai fechar com outros 2 jogos, Confiança e Maranhão, que vai ser realizado nesta segunda às 8 da noite. E também no mesmo horário, Botafogo da Paraíba enfrentando a Inter de Limeira. Bem, dito isso, toda a situação da arbitragem, você já deve ter visto o vídeo ou vai ver a minha análise sobre isso, mas por outro lado, fica perceptível que o Paysandu é dependente de alguns jogadores para que o time consiga jogar. Por exemplo, o Paysandu sentiu muita falta do Caio Melo hoje. Sentiu muita falta do Caio Melo. Marcinho, quando ele é bem marcado, ele não consegue jogar e, consequentemente, o meio-campo do Paysandu não funciona. Só que aí é uma situação que o técnico Júnior Rocha ainda não tem tantas opções, tantas peças para poder fazer ali as movimentações necessárias. Então ele está tendo que se virar com o que tem. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E assim, gente, toda invencibilidade ela nasce para ser quebrada. Então é altamente normal isso, assim como o Paysandu inúmeras vezes já quebrou invencibilidades de adversários em jogos anteriores e jogos que vão pintar aí ainda pela frente. Não há ainda aquele cenário desesperador, muito pelo contrário. É continuar no processo, continuar no planejamento, mas claro que o Paysandu precisa olhar para o mercado, precisa contratar, precisa investir em peças para não depender somente dos que estão aqui. Porque a imprevisibilidade também, ela conta a favor, mas a previsibilidade que o Paysandu tem hoje na sua escalação pode ser algo que pode atrapalhar nos próximos jogos pela frente. Então é isso. Vai ter que contratar, obviamente. E esse resultado de 2-0 não quer dizer que o time não presta. Tem qualidade, mas precisa aquele refino, sabe? Aquele ajuste legal para que o time engrene de uma vez. Vamos lá, então, aguardar os próximos jogos do Paysandu. O próximo jogo do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro vai ser contra o Floresta, na segunda-feira, 8 da noite, lá na Curuzu. O Paysandu tentou mudar esse jogo pro Maximino Porpino, não conseguiu, a CBF vetou a mudança por questões de transmissão, então a partida segue na Curuzu, segunda-feira, 8 da noite. Agora eu quero saber de ti, torcedor bicolor, o que você gostou e o que você não gostou dessa partida? Coloca a tua opinião aqui nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, que é muito importante para que a gente chegue até outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Valeu, tamo junto e até a próxima!